já vou apresentar o Bruno, só alguns informativos. Vamos fazer alguns informativos agora anteriormente, né, para que todos possam aquelas informações de praxe, né? Primeiro, quando tivermos com a apresentação, por favor, mantenham os seus microfones fechados. Ao final da live vai estar aberto para perguntas, para falas, tá bom? Tanto vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui pelo chat, né, escritas, ou também podem pedir a palavra, fazer perguntas, tá bom? Fiquem tranquilos. Antes de mais nada, também agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, estão aqui, está cada vez mais entrando, 71 nesse momento. Como a gente conhece bem nosso público, até mais uns 10 minutinhos chega aos 100, 110. Imagino que é o nosso público que tem permanecido com a gente, tá? Estamos hoje na nossa terceira live já, né? Espero que vocês se mantenham assim, com bastante vontade, com bastante determinação. Temos mais 7, né? Vamos até o final de setembro. Eu tenho certeza que vai ser cada vez mais produtivo, mais interessante para a gente poder aprender mais, né? Todos nós aqui, seja comunidade interna, comunidade externa que também está presente, né? Fico muito contente com isso. Bom, e hoje, exatamente, eu tenho o prazer de dizer que vou estar aqui hoje o Bruno, que é um colega, um amigo de longa data, né? O Bruno foi meu veterano na UFMT, né, na Universidade Federal do Mato Grosso. Eu estava entrando, ele já estava lá na universidade, fomos do mesmo centro acadêmico, né, Bruno? Nós tivemos juntos, até um pouco antes, estamos fazendo um teste aqui, estamos relembrando um pouquinho desse momento que nós estávamos juntos. Fomos da mesma gestão dos centros acadêmicos, tivemos uma audácia aí de levar um grande evento, o Encontro Nacional de Estudantes de História para Cuiabá. Enfim, relembramos algumas histórias antigas do curso de História. Não é isso, Bruno? Bom, então, gente, tenho o prazer, vou fazer uma breve apresentação do Bruno, já para passar a bola para ele, sem maiores delongas aí. Bruno, você já está presente? Só para confirmar. Dá um oi aí. Oi, Mauro. Estou por aqui. Beleza, já está aqui. Você consegue Beleza. me ouvir? Estou escutando muito bem, tá perfeito, Bruno, tranquilo. Ótimo. Então, vou fazer uma breve apresentação. Essa é a nossa terceira live, né? A importância de aprender sobre a história da África e a diáspora no século XXI, com o professor Bruno Pinheiro Rodrigues, que é professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Universitário de Cuiabá. O Bruno é doutor em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, com período de estágio doutoral em Lisboa, vinculado à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 2014. Possui experiência nas áreas de História da África, História da América e Teoria da História. Tem vários capítulos de livros publicados, né, Bruno? Inclusive, eu sempre comento na sala de aula, Bruno, sobre a sua tese de doutorado, que particularmente me encanta, que é sobre suicídio escravo, né? Que inclusive você pode fazer seu merchan aqui e falar um pouquinho do seu livro depois, tá? Que eu gosto bastante, que apresenta muito da resistência escrava, né? Sempre quando eu vou falar sobre escravidão, né? Eu sempre me recordo do seu trabalho, tá, Bruno? É um prazer, cara, ter você aqui com a gente, falando um pouquinho pra gente sobre a história da África. E eu já vou parar de falar muito e vou passar a bola para você, cara. Seja bem-vindo. Agora o microfone é teu e o tempo é teu. Um abraço. Obrigado, Mauro. Satisfação enorme ter sido escalado para esse bate-papo. É sempre muito bom conversar com o Mauro, né? Assim, o Mauro é um cara que eu estimo bastante. Eu não lembrava, Mauro, que eu tinha sido teu veterano, cara. Mas que bom, assim. E eu, assim, antes de iniciar aqui a minha fala sobre o tema, eu gostaria de parabenizar o Mauro e o grupo dele pela iniciativa de organizar um evento com tantos debates interessantes.
Inclusive, eu tenho alguns colegas do meu próprio departamento que vão participar dessa sequência de lives, né? Então, parabéns, Mauro. Assim, a princípio, eu lhe parabenizo pela bela iniciativa em um momento tão assim tenso como a gente vive no Brasil, sobretudo para quem está trabalhando com ciências humanas. É uma iniciativa muito louvável, né? Que a gente esteja aqui discutindo um tema que é tão caro, né, para a sociedade brasileira. Então, parabéns, né, para estar iniciando aqui a minha fala. Como o Mauro apresentou de forma muito generosa, eu sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso. Aqui na UFMT eu tenho me revezado com trabalhos relacionados à história da África, história da América. Recentemente eu tenho publicado alguns trabalhos também, né, assim, que fazem parte aí das pesquisas que eu já vinha desenvolvendo há alguns anos. O Mauro falou do meu livro, né, assim, sobre suicídio de cativos. Eu estou com ele aqui em mãos. Esse aqui é um livro que foi editado pela editora da UFMT. Eu acredito que devam existir ainda alguns exemplares, né, mas é uma obra que fala de um aspecto da resistência cativa na sociedade brasileira, que foi o suicídio. Né? O título do livro é Paixão da Alma, o suicídio de cativos em Cuiabá. Isso aqui é o último exemplar que eu tenho. Assim, infelizmente teve uma saída muito grande, foi muito legal. No ano passado, também eu lancei essa obra, né, assim, que intitula-se Homem de Ferro, Mulheres de Pedra. É um livro que vai falar aí sobretudo de africanos que vieram para Mato Grosso e fugiram para a Bolívia, para a Argentina, participaram de guerras de independência, formaram quilombos. Então, é uma obra assim, bem que aborda uma espacialidade bem grande. Né? E eu tenho trabalhado com essa temática já há algum tempo. Eu já alerto aos ouvintes que se vocês ouvirem algum barulho de latido, miado, carro de som passando, né? Fiquem tranquilos que isso faz parte, né? Assim, né? Estamos todos aí nessa situação de adaptar a nossa vida pessoal, né, ao trabalho, e eu estou na minha residência, e eu espero que não ocorra nenhum problema parecido com esse, né? Então, sem mais delongas, colegas, eu vou aqui iniciar o nosso bate-papo, né, sobre o tema ao qual me propus. O título é esse, a importância de aprender sobre a história da África e a diáspora no século XXI. Eu coloquei essa imagem aí no fundo para expressar as diferentes conexões que a sociedade brasileira tem com o continente africano. Essas conexões elas são sabidas não só pelo fato de nós sermos o país com a maior população negra fora da África, né, no mundo, mas também por nós termos aí uma... Alguém parou a apresentação aqui, Mauro. Ô, Bruno, já foi resolvido já. Eu acho que o Elian já conseguiu parar ali. Pode continuar. O meu slide está aparecendo para você? Para mim tá. Mas eu não sei se pro pessoal tá assim, gente? Tá, beleza. Então acho que tá ok, Bruno. Depois você passar. Qualquer coisa, falem aí no chat, que aí o Mauro vai controlando, né? Eu fiquei assim logo alerta, porque recentemente houve uma invasão de hacker numa atividade nossa, que foi uma coisa assim bem estressante, né? Mas a imagem que está aí no fundo dessa primeira tela é uma imagem que expressa as diferentes conexões que nós temos com o continente africano, né? Então eu vou falar um pouco dessas conexões, e vou falar de outros aspectos da história da África, né? Eu acabei esquecendo, Mauro, de lhe perguntar quanto tempo eu tenho, mas quando se aproximar do final do tempo que me foi reservado, eu peço que você aí me avise, tá? Pode interromper a fala sem problema nenhum. Bruno, tranquilo, você tem de 40 a 50 minutos tranquilo para falar, tá, cara? Fica à vontade, tá? Se precisar esticar um pouquinho mais, fica à vontade também. Muito para Perfeito. bater papo. Perfeito. Bom, gente, então, primeira coisa, para nós pensarmos por que é importante, né, o estudo da África e da diáspora em pleno século XXI, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é essa África, né? Porque a impressão que se tem, aí eu sou um cara que tem trabalhado bastante com a África já há alguns anos, é que os brasileiros não conhecem bem sobre a África.
Pelo menos nas experiências que eu tive de palestra, de sala de aula, todas as vezes que eu pergunto, a primeira palavra que vem na mente quando se fala de África, né, do passado afro, são imagens mais vinculadas a tragédias, à fome, à guerra. E quando a gente vai no campo da história, a gente percebe que não é bem assim, né? A história do continente africano é uma história vasta, é uma história repletas com várias nuances, né, e com muita riqueza. Então, no primeiro momento, eu fiz aqui uma breve seleção de algumas imagens, só para a gente fazer assim, uma reflexão do que a gente está falando, né? Assim, nós estamos falando de um continente e aqui eu chamo a atenção para o mapa que está aqui ao centro do slide, né? Estamos falando de um continente que é repleto de culturas, que comporta mais centenas de idiomas, que tem uma diversidade geológica, natural, imensa, né? É um continente que tem países insulares, países que ficam em área de pico e que tem culturas singulares, né? Então estamos falando de um continente que tem uma vasta história. E aí eu chamo a atenção para a imagem que está aqui no canto esquerdo do slide, que é uma ossada, né? Aquilo ali se trata dos restos mortais da Lucy, que é o fóssil mais antigo, né? Assim, que se tem notícia. A Lucy, ela estima-se que a Lucy ela tem aí existido no planeta Terra há 3 milhões e 200 mil anos atrás, né? Esse fóssil ele foi descoberto na Etiópia no ano de 74, e no dia que descobriram esse fóssil, os arqueólogos ouviam aquela música famosa dos Beatles, Lucy and the Sky, né? Assim, e aí, devido a isso, eles batizaram o fóssil, né, com o nome de Lucy, e isso é importante de se falar, né? Para a gente vislumbrar aquela ideia de que a África é o berço da humanidade. Fala-se que a África é o berço da humanidade porque os fósseis mais antigos, né, de seres humanos foram encontrados dentro do continente africano. E a partir disso, né, assim, tenta se explicar como é que o ser humano ele se espalha pelo planeta Terra. Existem várias teorias, né? Mas inicialmente o ser humano ele teria migrado, né, dessa região que hoje fica na Etiópia. Eu vou passar aqui a seta do mouse, eu não sei se vai aparecer a vocês, mas ficaria por aqui, né? O ser humano teria migrado para o norte, depois para a Ásia, teria adentrado na América pelo Estreito de Bering. Essa teoria ela já foi questionada várias vezes. Agora surgiu uma outra teoria que explica como o ser humano chegou na América por uma outra era glacial que teria ocorrido antes da era que se imaginava, né? Então falar de África, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é esse debate arqueológico, né, relacionado a fósseis, a sítios arqueológicos. Existem centenas de sítios na África, né? E isso está mudando constantemente, né? É um aspecto que tem que ser levado em consideração. Ao lado do mapa e do fóssil, eu coloquei algumas imagens de monumentos muito conhecidos, né? Se você observar ali na ponta direita, na parte de cima, nós temos ali o famoso complexo de Gizé. E isso é uma coisa que é curiosa, né? Se eu contar a vocês que todas as vezes que eu entro em sala de aula, né, assim, principalmente quando eu estou com turmas mais novas, assim, ensino médio, fundamental, né, e pergunto onde é que fica o Egito, tem gente que não sabe ainda, né? Tem gente que não sabe que o Egito está no norte da África, né? Algumas pessoas imaginam que o Egito é uma parte da Europa, né, que está mais ali para a Ásia, mas o Egito está dentro do continente africano, né? E claro, né, assim, o Egito ele está numa área, né, está de frente para o mar Mediterrâneo, que é uma área de muitos contatos culturais, de muita circulação, né? Mas existe atualmente um grupo de historiadores que tem tentado aí trabalhar com a ideia de que esse Egito glamuroso que a gente conhece, das grandes pirâmides, ele só é possível porque ele está em contato muito estreito com civilizações que viviam na área do deserto do Saara, né? Então, eu vou arrastar aqui o mouse, eu espero que apareça, mas quando eu falo de deserto do Saara, eu falo de toda essa extensão territorial que pega o norte do continente africano, né? O deserto do Saara, ele tem uma extensão territorial que é maior que o continente europeu, para vocês terem uma ideia, né? Essa parte mais ocidental do continente europeu. Uma extensão territorial muito grande, né?
É curioso porque quando você olha, por exemplo, os mapas mundis, você inclusive encontra essa diferença colonial, né? Porque se o mapa mundi ele fosse produzido para representar a realidade de fato, os desertos do Saara ele teria um espaço bem maior, né, do que o continente europeu. É, então eu coloco ali a fotografia do Grande Egito para explicar que o Egito ele está dentro do continente africano para realçar isso, né? É, e foi construído por africanos, né? A gente também tem que entender que quando se fala de africano, você precisa imaginar que existe uma diversidade populacional dentro do continente africano. Você tem berberes, você tem gente que vive no deserto do Saara, que se parece muito com os caucasianos, você tem os negroides, né? Então você tem uma diversidade muito grande, né? Ah, inclusive, existe um historiador africano que já faleceu, mas ele tem um trabalho muito legal sobre isso, que é o Cheikh Anta Diop, historiador senegalês, o Diop. O Diop faz uma análise da cultura material, né, para demonstrar como vários faraós que são representados como se fossem italianos, portugueses, na verdade eles eram negroides, eles possuíam traços de negro, né, nariz, cabelo, e o Cheikh Anta Diop ele escreveu vários trabalhos nessa perspectiva. É curioso, né, como o Egito tem sido sequestrado, né? Mas ali ao lado da fotografia do Egito, eu coloquei uma imagem de um monumento que fica no Mali, né? É a famosa mesquita de Gene, a maior mesquita, é a maior construção produzida com adobe do mundo, foi reconhecida na década de 80 pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, mas estima-se que os primeiros esboços da mesquita de Gênio eles tenham sido realizados aí já no século XIII, né? No século XIII, alguns viajantes árabes, né, que passaram ali pelo Mali, né, assim fizeram registros escritos, inclusive dessa grande mesquita. Se você olhar para o canto esquerdo na parte de baixo, você vai avistar ali uma cruz, né, uma cruz no meio da terra. Não sei se alguém aqui conhece essa construção, mas isso se trata de Lalibela, né? É um conjunto arquitetônico que fica na Etiópia. São igrejas que foram esculpidas na rocha de cima para baixo. Então, se você passa de helicóptero em cima não sei se o Mauro conhecia esse conjunto arquitetônico, mas se você passa de helicóptero por cima, você vai avistar essa grande cruz, né? São construções imensas, são 11 igrejas que foram esculpidas na rocha, são todas conectadas por túneis. No seu interior existem vários objetos, né, assim, que são seculares, né? Esse conjunto de igrejas foi aí construído por volta do século XIII também, né? E eu poderia aqui colocar vários exemplos aqui nessa tela, né? Mas como a proposta não é refletir sobre os monumentos da África, quem sabe num outro momento, né, Mauro? Apenas coloco aqui para exemplificar que quando se fala de África, estamos falando de um continente que tem muita história. Inclusive, todos esses exemplos que eu coloquei aqui acima são exemplos que são anteriores às grandes navegações, as grandes navegações do século XV, né? São monumentos que foram construídos bem antes, né? São exemplos para demonstrar que estamos falando de um continente que tem uma história muito vasta, que tem uma diversidade étnica, linguística, é impressionante, é uma verdadeira riqueza, né? Uma verdadeira riqueza. E aí, claro, né, não preciso nem aqui falar da riqueza natural também. Eu coloquei aqui algumas fotos apenas também para reforçar aquela ideia, né, de que a África é um continente muito belo, né, é um continente que tem diferenças muito grandes, né, ali no canto esquerdo, na parte de cima, eu coloquei uma foto do famoso pico de Kilimanjaro, né, que fica na Tanzânia. É um pico muito visitado, né, por pessoas do mundo inteiro, sobretudo por alpinistas, né? E é um local belíssimo, né? Assim, a Tanzânia ela tem uma parte do seu território que pega uma área de serra, né? Ali para o canto direito eu coloquei o deserto do Saara, né? Assim, e não só para exemplificar, né? Assim, que é uma parte do mundo monumental, mas também para exemplificar que existem pessoas que vivem aí no deserto do Saara, né? Existem diversos povos que estão aí há séculos, né?
como os próprios berberes, né, assim, que construíram toda a sua vida em torno da dinâmica, né, das caravanas, das rotas comerciais. Na parte de baixo eu coloquei uma foto da floresta do Congo, se parece muito com a floresta amazônica, né? É uma floresta que tem enfrentado uma série de problemas de desmatamento, problemas muito similares aos que nós temos enfrentados aqui no Brasil, né? E ali no canto direito, na parte de baixo, são fotografias das famosas árvores de baobá, né? São as baobás. Elas ficaram muito conhecidas ali em Madagascar, mas em toda a África Meridional você tem baobá, com nomes diferenciados. Se você vai lá na Angola, a baobá ela se chama imbondeiro, né? Angola, Moçambique, mas são árvores muito interessantes, né? Acumulam um grande depósito de água, né? Assim, em algumas cidades africanas, as pessoas elas levam a vida inteira em torno da baobá, né? São árvores que representam a longevidade do continente africano, sabedoria, né? Tem árvore que tem mais de 2.000 anos, né? E tem árvore que dá, no seu interior, né? O caule dela é muito extenso, né? No seu interior ela comporta tanta água que ela consegue alimentar uma família inteira durante toda uma geração, né? Então eu coloco aqui essas imagens apenas também para a gente tá trabalhando aquela visão da África, né? Quando se fala de África, o cara já imagina lá a seca dos anos 80 na Etiópia, na Somália, não que não tenha existido, né? Mas não é só isso. E assim como a tela anterior, eu poderia trazer aqui uma série de exemplos, mas fiquemos por aqui, né? E principalmente aqui, eu trago aqui algumas fotografias de sujeitos, né? De grandes sujeitos, de grandes personalidades que já que nasceram no continente africano, né, e que se projetaram internacionalmente, né. No canto esquerdo eu tenho ali um desenho, né, uma representação da famosa Rainha Ginga. Eu tenho certeza que vocês têm aí escutado bastante sobre a Rainha Ginga nos tempos atuais, né. Inclusive eu tenho uma colega lá de São Paulo, que é a Mariana Brax Fonseca, que escreveu uma dissertação e uma tese de doutorado sobre a Rainha Ginga, que se tratou de uma rainha que governou em um território que hoje estaria dentro de Angola, né? Opa, isso. Estaria dentro de Angola, esse território. E a Rainha Ginga, ela foi aí causou muito problema aos portugueses, né? Porque os portugueses estavam justamente naquele momento de expansão territorial dentro do território africano, e a Rainha Ginga, ela foi um verdadeiro obstáculo para os portugueses. Hoje ela é tomada como símbolo nacional na África, né? Principalmente na África Central, mas foi um sujeito da história muito forte, muito marcante. Abaixo dela ali eu coloquei um busto da Nefertiti, né? Foi uma rainha egípcia. Ela foi a esposa do Amenófis, né? Que foi aquele faraó que tentou mudar a sequência de cultos no Egito para o monoteísmo, né? E a Nefertiti é também uma personagem da história africana muito conhecida, né? O busto dela foi encontrado no início do século XX, né, esse busto, e hoje ele é guardado em um museu em Berlim, né? É até muito curioso, assim, porque esses museus na Alemanha, eles guardam muitas peças da África, né? Às vezes até mais peças do que dentro da própria África. Eu tive a oportunidade em 2014, entrar dentro de uma das pirâmides do Egito, e a Quéops, e eu fiquei surpreso porque não tinha nada dentro da pirâmide, né? E aí eu perguntei a um dos administradores do complexo do Gizé o que tinha acontecido, e aí o camarada respondeu que grande parte das coisas que haviam dentro da pirâmide foram saqueadas ou levadas, né? Mas a Nefertiti ela é guardada em um museu da Alemanha hoje, né? E aí quando se fala de rainhas africanas é uma das mais assim discutidas, né? Se você olhar aí no centro da tela, você vai ver aqui um mapa que eu coloquei na parte aqui de cima, né, ao lado da foto do Nelson Mandela. Aquilo ali é um mapa que foi produzido na região da Catalunha, nos anos 1300, e é um mapa que fala do Mansa Musa, né?
que foi um soberano africano que viveu hoje no que seria Mali, né? E o Mansa Musa ele ficou muito conhecido na história medieval, né, e também na história moderna, por ter organizado uma grande expedição de peregrinação a Meca. Né? Naquela altura, o reinado do Mansa Musa já havia se convertido ao islamismo, né? E aí vocês sabem que uma das obrigações é fazer uma peregrinação uma vez na vida, pelo menos a Meca. E o Mansa Musa organizou uma grande caravana que alguns historiadores até estimam que essa caravana ela tinha mais de 30 mil pessoas, né? É, é, e, e, e é uma caravana que levou muito ouro, né? Quando chegou, por exemplo, em Cairo, o Mansa Musa distribuiu tantos presentes em ouro que a economia de Cairo ficou quebrada durante décadas, né? Isso quem diz é o Alberto da Costa Silva, né? Se ele deu ouro para todo mundo e teve tanto ouro que a economia não conseguiu lidar com aquilo, não conseguiu administrar com aquela injeção tão forte de ouro, né? E aí no mapa ele é representado como um rei africano, né? E é colocado como um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Isso um rei africano, né? Da África subsaariana, né? O que é muito interessante. Ao lado dele eu coloquei uma foto do Nelson Mandela, que dispensa apresentações, né? É um africano muito conhecido do século XX, né, assim, por ter liderado aí, inicialmente, uma luta, né, contra a segregação racial na África do Sul, né, ficou aprisionado durante 27 anos. Após esse período de prisão, ele saiu e verdadeiramente reunificou o país, né? Então, é um sujeito assim, muito querido e muito admirado no mundo inteiro, né? E é importante a gente falar desses sujeitos para a gente demonstrar, né, que a África ela é um continente, né, muito maior, né, do que os estereótipos e os estigmas. Abaixo do Nelson Mandela e do Mansa Musa, eu coloquei ali um mapa que representa as grandes viagens de Ibn Battuta. Muitas pessoas imaginam que o maior viajante de todos os tempos tenha sido Marco Polo. Só que antes do Marco Polo, né, houve um marroquino que viajou aí pelo menos, viajou durante mais de 20 anos, né, do Mali até a China, né. O mapa está muito pequenininho aí, porque o mapa ele traça a rota do Ibn Battuta, né, mas o que é muito rico nessa história toda é que o Ibn Battuta, ele produz um relato dessa viagem que ele fez nos anos 1300, pelo Oriente Médio, passando pela Índia, indo para a China, né? E é um relato riquíssimo para quem aí trabalha com história em sala de aula, professor de história, para quem deseja conhecer o que era o mundo nos anos 1300, é um material muito interessante. A URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, produziu um curta sobre as viagens de Ibn Battuta, né? Eu até recomendo que vocês vejam, tá lá no YouTube, de graça, é só você digitar Ibn Battuta, que aí você acessa esse curta. Bom, ali na ponta eu tenho um desenho de uma outra rainha africana, né, assim, e existe uma fartura de personagens que eu poderia estar trazendo, né, mas o tempo é bem curto. Aquela ali é a rainha Sabá, né, é uma rainha da Etiópia, ela fica muito conhecida no mundo antigo por ter conhecido Salomão, né, em uma viagem feita ao Oriente Médio, Salomão da Bíblia, né, e aí, de acordo com textos etiopianos, historiadores, né, ela chegou a ter uma relação com Salomão, e dessa relação nasceu uma criança que teria dado início a uma linhagem, né, que atravessou os séculos, e que chegou, inclusive, a ser reivindicada no século XX, né, na época do colonialismo, uma das linhagens mais antigas do mundo, né, que começou lá no mundo antigo. E existe uma série de escritos sobre a Rainha Sabá, ela é um verdadeiro mito assim, na história africana, né? E uma das histórias é que a Rainha Sabá, né, na volta para a África, ela teria voltado com a Arca da Aliança, né? Que seria aquela arca que guardaria os mandamentos, né, esculpidos pelo Moisés e tudo. E até hoje, se você for lá na Etiópia, você encontra um lugar lá na Etiópia, né? A Etiópia é um país cristão. Na África, né, como se fosse uma verdadeira ilha lá no norte da África. Porque todo o norte da África ele é convertido ao islamismo, mas a Etiópia ela é cristã, é um cristianismo ortodoxo, né? E dentro dessa Etiópia cristã, até os dias atuais, existe um local, né, que é protegido por sacerdotes que dizem que
que protegem a Arca da Aliança, né? Então você tem toda uma história imensa em torno disso, né? Uma das obras que fala sobre isso, né, assim, que reconstitui essa história é o Quebra-Negaste, que é inclusive tomado como um livro sagrado pelos seguidores, os adeptos da religião Rastafari, a mesma religião do Bob Marley, né? O Bob Marley ele olha muito aí para a Etiópia. Você encontra referência, por exemplo, ao rei Menelik, que foi o último soberano dessa linhagem que começou na Rainha Sabá, em várias músicas do Bob Marley, né? Quando você fala do Bob Marley e do Rastafari, você tem uma série de conexões, né, com a história da África, da diáspora. O próprio Dredd, por exemplo, tem uma justificativa bíblica, né, extraída do Levítico, né, num trecho que diz que o cabelo tem que crescer para se parecer com a juba de um leão, né. Então o papo vai longe, mas a primeira coisa para se pensar por que é importante você falar de África e diáspora em pleno século XXI, a primeira coisa é a gente pensar o que nós fazemos a seguinte pergunta: o que nós conhecemos da África, né? Será que nós conhecemos toda essa diversidade cultural, histórica, ou o que nós conhecemos da África são os estereótipos, os estigmas, as visões preconceituosas, né? Existe toda uma floresta, né, de informações que precisa ainda ser debatida no Brasil, né? E aí eu entro aqui na segunda parte da minha explanação, estou até um pouco preocupado com o tempo aqui, né? Porque quando eu começo a falar, Mauro, vai embora, cara. Tem tempo, Bruno. Tem Falar mais com de o meia Mauro. hora. Fica tranquilo, manda ver. E aqui a gente entra no segundo trecho da explanação, que é um trecho que levanta informações sobre o que a gente sabe da África no Brasil, né? Então, hoje nós sabemos, né, que o Brasil é o maior país fora do continente africano com negros, né? O Brasil ele recebeu muita gente da África dentro do processo de escravidão moderna. E aí você pode estar se perguntando, né, assim, o que a gente recebeu, né, de pessoas que se originaram do continente africano. Eu quero aqui recomendar a vocês que vocês vejam esse belíssimo projeto, o Slave Voyage, né? É um grande banco de dados que é mantido por várias instituições do mundo, né? Colaboradores de várias universidades norte-americanas, indianas, chinesas, inclusive universidades brasileiras. Você tem pesquisadores do Brasil que fazem parte da equipe que administra esse banco de dados, né? E é um banco de dados que tem uma proposta muito ambiciosa. A equipe do Slave Voyage pretende cadastrar todos os dados referentes ao comércio de cativos na modernidade. E na atualidade, esse banco de dados ele tem chegado aí ao seguinte número, né? Estima-se que da metade do século XV até o século XIX, cerca de 13 milhões de africanos tenham sido embarcados para as Américas. 13 milhões. Não há nenhum paralelo na história relacionado a isso, né? Certa vez até eu li uma manchete bem tendenciosa do Folha do Estado, né, assim, falando que africanos também escravizaram europeus, né, assim, e até um certo candidato que ganhou a presidência numa daquelas entrevistas fatídicas do ano de 2018, né, se ele chegou a comentar alguma coisa sobre isso, né. De fato, você tem um processo histórico, né, na Baixa Idade Média, que gerou escravidões lá no mar Mediterrâneo, né, de islâmicos escravizando os cristãos, né, mas aquilo ali estava num outro contexto, né, num contexto de guerras religiosas, de expansão do islamismo, depois de retomada da Europa. Então aquilo ali é outra conversa, né? Estamos aqui falando de a escravidão moderna, é uma escravidão que é baseada em critérios raciais, é uma escravidão que tem uma estreiteza maior com o advento do capitalismo, né? Porque o capitalismo industrial ele só consegue acumular capital porque ele produz riqueza aqui nas Américas, né? Então são outras variáveis, né? Mas de qualquer forma na história da humanidade não houve nenhum paralelo com isso, né? A escravidão moderna
foi o processo histórico que mais assim escravizou seres humanos e que levou humanos de uma ponta do mundo para outra. Não houve nada paralelo a isso. Mas aqui o site ele aponta hoje que foram aí 13 milhões de africanos, né, trazidos na condição de cativos às Américas. O Brasil, de forma muito assustadora, ele ficou com cerca da metade desse número, né? Cerca da metade desse número que entrou em todas as Américas, dos Estados Unidos até o Uruguai, né? Metade ficou no Brasil. E aí, assim, você tem alguns principais centros, né, receptores dessa massa de cativos. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, a região amazônica por meio de Belém, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, aí, eu imagino que a maior parte dos ouvintes sejam de Rondônia, né? Assim, o Rondônia, no período colonial, fazia parte do Mato Grosso. O Mato Grosso era uma capitania gigantesca, né? Ele começava hoje no Mato Grosso do Sul e se estendia até a Rondônia, né? Assim, então, pegava uma extensão territorial imensa, né? Mato Grosso, de forma geral, ele recebeu muito pouco desse grande contingente, mas recebeu, né? Recebeu. Se você pega os grandes censos que listam a população do grande Mato Grosso, né, que envolveria hoje 3 estados, né, a população que viveu aqui no Mato Grosso, a população cativa, ela sempre ficou na casa dos 30%, né? Essa é uma média geral, né? Mas o Rio de Janeiro, dentro desse contexto todo, é a localidade no Brasil que mais recebe cativos. Rio de Janeiro e Salvador. Não é por acaso que são hoje os grandes centros da cultura afro-brasileira, né? Grandes manifestações culturais, né, que se beneficiam da história brasileira surgiram ali no Rio de Janeiro e em Salvador, né? São cidades muito negras. Então, essa é a primeira referência. Eu coloquei aqui uma tela que faz uma reunião, né, de vários outros aspectos da presença afro no Brasil, né? E aí essa presença afro ela é diversa, ela é algo assim realmente muito marcante para você pensar aí como se constrói o ser brasileiro, o que é o brasileiro, né? Qual que é a alma do brasileiro. Muita gente já pensou sobre isso, né? O Sérgio Buarque de Holanda e vários outros. E aí, se você observa aqui na tela, né, lá no canto esquerdo, eu coloquei uma pintura do Rugendas, né, que representa ali uma situação de capoeira, né? Existe todo um debate em relação a isso, se a capoeira, as primeiras práticas de capoeira no Brasil, se elas são oriundas diretamente da África, ou se elas foram criadas aqui no Brasil, se valendo de vários elementos, né? Luiz Eduardo Soares, ele afirma que a capoeira é um produto brasileiro, né? Um produto brasileiro que vai congregar tradições africanas, e a própria condição, né, da população afro que vivia nas cidades. Lá no Rio de Janeiro, o cara andava com uma cesta na cabeça, o cativo urbano, né? E ele se acostumava a manobrar muito, se movimentar muito, né? Então, e aí tinha, por exemplo, a repressão policial, né? Então, o Luiz Eduardo Soares ele trabalha nessa perspectiva de que é um produto que surgiu nas cidades brasileiras, né? Obviamente que ele conta com uma contribuição enorme da África, mas não só da África, mas também da própria localidade, né? Ao lado ali da pintura sobre capoeira, eu coloquei uma pintura, né, de Cavalcante, né, que representa o samba, né? O de Cavalcante tem algumas pinturas intituladas, né, como samba. De Cavalcante foi um pintor da geração modernista, né? Foi um dos arquitetos da Semana de Arte Moderna no Brasil, né? E que foi um movimento que tentou resgatar o que seria o brasileiro, né? Tentou pautar, né? Assim, através das artes visuais e artes plásticas de forma geral, né? Mas o samba ele é tido como um estilo musical que se beneficia muito, né? De elementos afro, né? Ali ao lado eu coloquei uma imagem, né, assim, que é meramente ilustrativa, né, uma imagem referente às contribuições no campo da culinária, que ali é uma feijoada, né? Olhar uma imagem dessa nesse horário é até uma maldade, né? Mas não é segredo para ninguém que a presença afro também é muito forte, né, em termos culinários.
Ali na ponta, na foto que está na direita, acima, eu tenho ali a foto de Abdias Nascimento, né? É um ícone do movimento negro, foi um cara que escreveu muita coisa, chegou a ocupar cargos eletivos, né? Teve uma participação muito forte, né? Na década de 80. Para quem aí deseja fazer um debate mais próximo ao movimento negro, Abdias Nascimento é uma boa referência, um grande brasileiro, né? Que precisa ainda ser melhor estudado aqui no Brasil. Abaixo do Abdias Nascimento, eu coloquei ali uma foto de um grande ícone da literatura nacional que até pouco tempo atrás era representado como se fosse um europeu, né? Aquele ali é um Machado de Assis, né? É uma foto que faz parte do registro do Correio da Manhã, né? Um jornal do Rio de Janeiro. É o Machado de Assis no início do século XX, né? Nota-se que é alguém mais próximo da matriz afro, né? E aí a questão que se coloca hoje não é, por exemplo, olha, Machado de Assis foi melhor ou pior por ser mais próximo da matriz, por ser branco, por ser negro, não é isso, né? A grande questão que se coloca é por que o Machado de Assis é embranquecido, né? Nas grandes representações, né? E foi um grande escritor, mas não existiu só um Machado de Assis de escritor negro, né? Existe hoje, de forma muito assim, satisfatória, um movimento que tem surgido no Brasil para redescobrir vários escritores negros, né, que escreveram muito, né, no século XIX, século XX, e foram pouco conhecidos, né, como a Carolina de Jesus, a Conceição Lima, Conceição Evaristo, né, e várias outras autoras, né. Então, Machado de Assis é um cara que, né, hoje é considerado aí um dos principais escritores do mundo, né? Recentemente, uma editora norte-americana fez uma nova versão do Memórias Póstumas de Brás Cubas e esgotou em um dia. Foi uma coisa impressionante. Qual autor brasileiro tem essa saída hoje, né? É muito difícil, né? É um cara realmente muito forte, né? Escreveu sobre escravidão, sobretudo nos contos, né? O Machado de Assis tem uma série de contos, né, sobre escravidão. Tem um conto, agora me fugiu aqui o título do conto, mas é um conto que ele fala do dia que a Lei Áurea foi assinada no Brasil. Ele faz uma ironia, né? Até o final da comunicação tenta aqui resgatar o nome do conto, né? Ao lado dele ali eu coloquei um cara que tem sido bastante discutido hoje no Brasil, que é o Luiz Gama, né? O Luiz Gama, ele vivenciou a escravidão na pele, né? Filho da Luísa Marri, né, assim, que foi uma das lideranças do grande levante dos malês, né, e filha da Luísa Marri, que era africana e de um português. Ele foi escravizado, né, assim, foi vendido pelo próprio pai como cativo, né, e aí quando ele entrou na casa dos 18 ou 20 anos, ele conseguiu comprovar que ele tinha sido escravizado de forma ilegal e depois se alistou no Exército. Depois da experiência no Exército, ele teve uma experiência como jornalista, mas a parte que encanta muito no Luiz Gama, e existe inclusive vários trabalhos sobre o Luiz Gama. O Eduardo Silva, que é um historiador brasileiro, ele lançou um livro sobre o Luiz Gama, né? A parte que mais encanta no Luiz Gama é o trabalho como advogado, né? Estima-se que o Luiz Gama ele tenha conseguido sozinho alforriar pelo menos 500 africanos, sozinho, né? Explorando as contradições das leis. Então foi um cara fantástico, né, da história brasileira. Ele é muito estudado nas escolas, né, por meio do livro Trovas Burlescas, e muita gente nem sabe que o autor do Trovas Burlescas, que foi publicado como um pseudônimo, é o abolicionista Luiz Gama, né? E é um cara que tem uma escrita muito forte, né, muito intenso. E por fim, colegas, para a gente pensar esse bloco, né, da presença afro no Brasil, eu coloquei ali a foto do Museu Afro Brasil, né? Esse museu ele fica lá no Parque do Ibirapuera, São Paulo. Para quem tiver oportunidade de algum dia passar por lá, eu recomendo que vocês vejam o acervo desse museu. É um acervo riquíssimo, tem muitas fotografias, discos,
e diversas obras, né? Assim, é um dos espaços assim, mais ricos para você pensar o que é a presença afro no Brasil, né? É, e aí, por fim, eu parto aqui para o terceiro bloco da minha fala, eu estruturei ela em três blocos, né? É um bloco assim, sobre sugestões, né? Assim, o que você precisa fazer para entender melhor sobre a história da África, sobre a presença afro no Brasil, né? E aqui eu fiz uma lista de sugestões. A primeira sugestão que eu lhes dou é a grande coleção que foi editada pela Unesco, né, nos anos 60, 70, que é a História Geral da África. Hoje essa coleção ela pode ser encontrada de forma gratuita na internet, no site da Unesco, no domínio público, né? E é uma coleção vastíssima, que parte da pré-história até o pós-independência, né? São 8 volumes. Ah, se eu não me engano, são mais de 10 mil páginas, 300 autores, sendo que um terço dos autores são africanos, nasceram na África mesmo, né? E é uma coleção riquíssima, né? Assim, que trabalha os mais diferentes aspectos da história africana, né? Está disponível hoje para você fazer download de graça, né? E em várias bibliotecas, eu não sei se aí na IFRO tem, mas em várias bibliotecas públicas do Brasil a versão impressa dessa coleção ela tá lá, né? Então é um ponto de partida belíssimo, né? Muito, muito robusto. Ah, e aí, claro, né? Se eu vou indicar alguns autores aqui, mas, enfim, tem tanta gente, né? Esse aqui é o Alberto da Costa Silva. Eu coloquei aqui 2 livros do Alberto da Costa Silva, coloquei um print lá do YouTube, né? Se você digita o nome Alberto da Costa Silva, aparecem várias palestras do Alberto da Costa Silva. Porque é um cara que ele atuou como diplomata na Nigéria, né? E depois ele fez doutorado em História. O doutorado dele foi pela UF, né? Que é uma das principais universidades no Brasil hoje, assim, no que tange a história, né? E o Alberto da Costa Silva, ele é um cara que é um historiador que escreve com muito documento, muita fonte, ele cita muitos livros, né? E é uma narrativa muito agradável de se ler. O livro que está à esquerda, né, intitula-se A Enxada e a Lança, né? É um livro que vai falar da história da África antes da chegada dos europeus, né? É um livro que fala da Rainha Sabá, ele vai falar do Mansa Musa, né? Essa passagem que eu falei do Mansa Musa pelo Egito, que ele faliu a economia do Egito por ter levado muito ouro, né? O Alberto da Costa Silva analisa isso, citando fontes, citando livros, né? E o livro que está ali ao lado, o Amanilo Libambo, já é um livro que fala do que foi a África depois da chegada dos europeus, né? E aí ele vai falar da escravidão dentro do continente africano, ele fala de alguns impérios que se chocam com as forças europeias, né? Então é uma outra obra assim, bem interessante, né? E é um autor que eu recomendo a vocês, é brasileiro, que atua como diplomata, né? E talvez pelo fato de ter atuado como diplomata, ele tenha aí conseguido reunir muito documento e muita obra, né? E é muito fácil de encontrar os livros do Alberto da Costa Silva, né? Assim, tem aquele sebo virtual, estante virtual, né? Lá tem vários livros do Alberto da Costa Silva, assim, por preços muito acessíveis, R$ 20, 30. E dá para procurar na internet também. Eu não vou aqui recomendar um site, senão leva um processo de alguém. Mas os mais entendidos aí do mundo virtual, procurem na internet que vocês vão conseguir encontrar com muita facilidade. É o mesmo caso do João José Reis, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo João José Reis. Na minha opinião, é o historiador mais completo, mais talentoso que fala da história da África no Brasil, né? Inclusive, ele foi laureado com o Prêmio Machado de Assis, né, da Academia Brasileira de Letras, né, no ano de 2017. Né? Eu não me recordo qual foi o último historiador que ganhou esse prêmio, mas ele ganhou um prêmio, né, assim, da Academia Machado de Assis pelo conjunto da obra. Né? E é um sujeito que escreveu livros muito importantes. Né? Ali à esquerda eu coloquei Negociação e Conflito, que é uma obra bem importante no campo da história, né, que vai dar um outro ponto de vista para a gente pensar a história afro-brasileira, entendendo o afrodescendente como sujeito, não como objeto. Né? Liberdade por um Fio, o livro que está ali,
Ele é organizado pelo João José Reis, mas ele tem trabalhos de pesquisadores do Brasil inteiro que falam dos quilombos no Brasil. Você tem capítulo que fala do quilombo na região amazônica, aqui no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, né? Então, para quem quer entender um pouco mais do quilombo na história, né, é uma obra bem importante. A obra que está abaixo, Rebelião Escrava no Brasil, já vai falar do Levante dos Malês, né? De 1835, né, um dos episódios mais marcantes da história brasileira. Ali na ponta direita eu tenho o Alufar Rufino, né, a história de um africano que esteve no Brasil e que foi enquadrado pela justiça, né, por manter as suas práticas religiosas da África, né, então ele faz um trabalho com isso, é bem interessante. A Morte é uma Festa, outra obra clássica do João José Reis, e assim como o Alberto da Costa Silva, é um cara que tem muita presença lá no YouTube. Se você digitar o nome desse historiador, vai aparecer um monte de entrevista, um monte de vídeo, em vídeos nos quais ele fala sobre a história afro-brasileira, né? Então é uma ótima referência para quem quer conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Eu tô quase que chegando no final, tá, Mauro? Se separei bastante coisa. Eu acho que eu estou chegando lá no limite, né? Mas isso aqui é um tópico bem importante, né? Que é um tópico referente aos HQs, né? Uma linguagem que chega mais à população jovem, né? Grande parte desses HQs tem sido transformados em filmes, né? Em desenhos, em games, né? Mas aqui eu faço algumas recomendações a vocês, né? Eu comentei agora há pouco sobre o Luiz Gama, né? O Luiz Gama ele virou HQ, né? O Caleb Cambu, né, assim, recentemente ele lançou um HQ sobre o Luiz Gama, né? Então, para quem aí quer conhecer um pouco mais sobre esse grande sujeito da história, de forma mais descontraída, fica aí a dica, né? Ao centro, ali eu coloquei um print de um projeto da Unesco que é muito interessante. O único problema do projeto é que ele não está todo traduzido ao português. O projeto ele visa, né, reunir a história de mais de 40 mulheres da África e transformar essas histórias em HQs, né? O título do projeto é Woman in African History, né? Se eu não me engano, apenas desses 40 trabalhos, apenas 4 foram traduzidos ao português. Entre eles, um trabalho que fala da rainha Ginga, né? A rainha lá de Angola, né? Eu coloquei aqui ao lado, né, assim, uma página desse trabalho. Então, para quem deseja entender um pouco mais sobre a África, lá no século XVI, XVII, o conflito com os europeus, né, é uma boa referência, uma referência bem descontraída, uma forma para. Não sei se tem professores aqui no chat, mas se tiver professor, né, é uma bela sugestão. Esse material pode ser baixado gratuitamente no site da Unesco. Você vai lá no Google, você digita Rainha Ginga, HQ, Unesco, que aí já sai o trabalho para fazer o download. Tem muito trabalho nesse sentido, gente. Eu faço aqui uma última sugestão, né? Tá aí no canto direito, né? Um trabalho do Hugo Canuto, é um arquiteto que decidiu transformar a história dos orixás em HQs, né? O Hugo Canuto ele pegou lá a história né, vários orixás da África Ocidental, Xangô, né? Ogum, né? E colocou tudo em formato HQ, em HQ que se parece muito com os HQs da Marvel, né? Então inclusive ele teve muito sucesso, assim, a primeira remessa esgotou em questão de horas, e aí ele fez uma segunda impressão que também acabou assim, em poucos dias. É só digitar no Google, Orixás HQ, e o nome do autor, Hugo Canuto, né? Que aí você encontra mais informações sobre como adquirir esse material, né? Em uma das entrevistas do Hugo Canuto, até muito interessante, quando ele fala sobre por que ele pensou em fazer esse trabalho, né? Que foi bem na época daquela febre, daquela série que circulou muito no Brasil, Vikings, né? E aí a criançada, né? Era pai e mãe colocando o nome de filho de Ragnar, né? De Thor, né? E aí o Hugo Canuto, olha, né? Todo mundo aí fala do Thor como uma coisa tão, né, legal e tudo, mas o Xangô é a mesma coisa do Thor, né? Ele tem o martelo, ele está vinculado ao trovão, né?
E por que o Xangô ele não é tão assim aceito como o Thor, que é um deus nórdico, né, caucasiano lá do norte da Europa, né? Então é um tipo de trabalho que faz a gente questionar também sobre isso, né? E é um trabalho que ajuda a quebrar preconceitos, estereótipos. Bom, gente, eu tô aqui chegando na parte audiovisual, que é a parte final da minha explanação, né? Eu recomendo que vocês explorem bastante o YouTube, né? O YouTube tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, né? E aí eu deixo algumas sugestões a vocês, assim, algumas referências. A primeira referência é a escritora nigeriana Chimamanda. Eu coloquei ali o título de uma palestra dela que virou livro, né? A Companhia das Letras pegou uma fala que ela fez em um evento e transformou em um pequeno livro, um livro de bolso, né? Mas é uma palestra que está na íntegra lá no YouTube, né? É o perigo da história única. A Chimamanda ela vai aí levantar questionamentos, né, sobre por que nós somos educados de forma eurocêntrica, por que o menino negro, a menina negra cresce com vergonha do cabelo, cresce com vergonha dos seus antepassados, do seu próprio continente, né? Então, é uma comunicação bem interessante. Ao lado ali da referência de Chimamanda, eu coloquei um pôster de um curta-metragem que concorreu no Oscar do ano passado. Se eu não me engano, ele foi o vencedor da modalidade de curtas, que é o Hair Love, né? Assim, é um curta-metragem que está lá no YouTube, 4 minutos apenas, que vai falar de um pai e uma menininha que tem, né, problemas com o cabelo dela e ela não se sente bem, o pai vai tentar, né, contornar a situação, né? Então é um curta muito sensível, né, muito delicado, que eu recomendo também que vocês vejam. É um exemplo de como o YouTube ele pode ser muito propositivo nesse sentido. Ali acima eu coloquei uma sequência de palestras, né, assim, professores visitantes. Você vai digitar lá no YouTube professores visitantes, e aí o episódio 5 fala do Munanga, né? O episódio 5 entrevista o Munanga, que é um antropólogo que vive hoje no Brasil. Ele nasceu no Congo, né? E veio ao Brasil. E aqui no Brasil ele se transformou em uma das grandes referências para você pensar racismo no país, racismo estrutural, né? Que é o mesmo tema, o mesmo universo temático trabalhado pelo Silvio Almeida, que está aí abaixo, né? Ele participou recentemente do Roda Viva. É um intelectual brasileiro que leciona como professor visitante em universidades estrangeiras. Não sei se é a Universidade da Carolina do Sul, né? Mas no dia que ele concedeu a entrevista ao Roda Viva, ele estava lá nos Estados Unidos, né? E é um grande intelectual brasileiro que tem levantado uma série de debates sobre racismo estrutural, publicou muito sobre o tema, né? E você encontra muita coisa sobre ele também no YouTube, né? Então, é uma sugestão, explorem essas ferramentas no YouTube, né? Assim, tá de graça, sobretudo essas entrevistas com especialistas, né? Não tem como fugir disso, né? Para quem está em sala de aula, a linguagem da juventude, as séries, né? Quando eu coloquei esse tópico aqui, eu fiquei pensando em milhares de séries, mas eu também fiquei pensando que pelo tempo não seria possível falar de todas, né? Mas aqui ficam 2 sugestões maravilhosas, né? Que pensam a história da África, da diáspora, né? E quais são as consequências de tudo isso nessa vida que a gente leva hoje nas Américas, né? Aqui está à esquerda de vocês, né? Assim, é o Roots, traduzindo ao português seria raízes, né? Esse pôster ele faz parte de uma versão mais contemporânea da série, né? A série ela foi lançada pela primeira vez lá nos anos 70, e aí há poucos anos uma produtora decidiu fazer uma remasterização da série. Mas a série ela é concentrada na vida. Me fugiu agora o nome do cara, né? Mas enfim, é um personagem fictício, né? É concentrado na vida de um africano que foi escravizado ainda na África, foi enviado às Américas, aos Estados Unidos, e lá ele sofreu a escravidão de forma altamente violenta, né? E aí a série ela vai contar em 8 episódios, né, a vida da família do Kunta Kinte, o nome dele, o nome do personagem é Kunta Kinte, né? Então é uma série que, do ponto de vista historiográfico,
eu recomendo com muita segurança, né? Assistam, né? É muito bem fundamentada, sobretudo a parte de travessia do Atlântico dentro do navio negreiro, né? Tem uma cena que a tripulação tenta tomar o comando do navio negreiro, né? Faz um motim dentro do navio negreiro, e isso dentro do campo da história é muito bem amparado, existe muita documentação que fala sobre isso, né? Ao lado da série Raízes, eu tenho ali o Olhos que Condenam, né? Assim, que foi uma série que foi lançada há pouco tempo no Brasil, né? E é uma série que vai falar da condenação injusta de quatro meninos afrodescendentes nos Estados Unidos, né? E serve para a gente fazer uma reflexão, né? Assim, das heranças, né? Do racismo, né? Da escravidão, não só para os Estados Unidos, mas também para o Brasil. Vocês acompanharam recentemente aí a grande onda de protestos referentes à morte do George Floyd, né? A gente sabe que aqui no Brasil, né, casos semelhantes ao do George Floyd acontecem aí quase que mensalmente, né? Assim, então é um momento muito singular na história do mundo de debate, né, sobre esse passado que não passa. Mas fica aí a sugestão, as séries também, né, elas podem aí ajudar bastante nessa reflexão, né, sobre a história afro-brasileira, a história africana, a diáspora. Aqui o último bloco, né, se eu fiz, não vai dar para falar sobre tudo, mas aqui eu fiz aqui uma seleção de vários filmes, né, eu dividi em três blocos. Eu penso que os filmes são fontes riquíssimas também para a gente fazer aí reflexão sobre a África, sobre tudo que está relacionado à África, né? Eu entendo que existem três blocos de filmes, quando você fala de história da África, diáspora ou história afro-americana, né? Que seria a história dos afrodescendentes nas Américas. É o bloco dos filmes produzidos por eurodescendentes, que com poucas exceções, tende geralmente a dar uma ênfase nos processos mais trágicos, né, do continente africano. A exemplo, por exemplo, não que não tenha que se falar sobre isso, né, mas o que se questiona é a ênfase excessiva. Parece que o que só se vende é sangue, né? Assim, só dá para fazer um filme se tiver muito sangue, muita morte, muita crise, né? Mas ali está o Diamante de Sangue, que vai falar, né, de um problema muito comum na África Ocidental, né, assim, das guerras em torno dos diamantes, né? Mas é um filme, ele foi produzido por um descendente, foi dirigido, mas é um filme muito interessante, porque ele faz aí, ele problematiza, né, a presença europeia dentro do continente africano, né, que demanda o diamante, que patrocina a guerra, né, então ele pode ser objeto de várias reflexões. Coloquei ao lado ali o Hotel Ruanda, é um filme muito conhecido, é baseado em fatos reais, é concentrado na história de um gerente de um hotel, né, que em Ruanda, no ano de 94, ele salva quase 1.000 pessoas, né. É um filme belíssimo, né? Um filme belíssimo, muito, muito impactante, né? Ao lado dele tem O Último Rei da Escócia, filmaço, também é baseado em fatos reais, é baseado em um déspota de Uganda, né? Então vejam, né? Assim, os filmes eles geralmente eles tendem a valorizar esse aspecto, né? E aí existem as exceções, como ali o Invictus, né? Que fala do Nelson Mandela pós prisão, né? O Nelson Mandela, que por meio de um time de rugby, ele consegue unificar a África do Sul. É um filme belíssimo também. Abaixo ali o Beast of Nation, né? Que é um filme que se assemelha muito a Diamante de Sangue, né? Referente a recrutamento de criança para a guerra civil, né? Particularmente eu gosto muito desse bloco. Eu tenho mais simpatia por esse bloco, que é o cinema produzido por afrodescendentes. Já é um bloco que ele já não tem uma série de problemas que eu vejo que existem no primeiro bloco, né? Porque é um bloco que tende a falar mais dos sujeitos, né, afro-americanos, africanos, né, realçar a importância deles, falar de direitos humanos. E aqui são sugestões, né? Ali na esquerda, na ponta esquerda, eu coloquei ali o Bem-vindo a Maligomon, né? Ele está disponível na plataforma da Netflix, é um filme de comédia, mas é uma comédia que traz várias reflexões, né? Baseado numa família de congoleses que migra para a França, e lá eles vão morar numa cidade no interior da França, uma cidade que os moradores nunca haviam
avistado um homem negro, né? Então, o rapaz, o protagonista do filme, ele vai para trabalhar como médico, ele tem uma série de dificuldades. Esse filme ele é baseado em fatos reais, ele é baseado no diário do filho do médico, né? Que depois se transformou em um cantor de rap, ele é muito conhecido na França, e eu esqueci o nome dele, mas essa história ela é baseada, né, nesse pano de fundo aí, né? Abaixo eu tenho ali uma recomendação muito importante, que é o Selma, né? Foi um filme que concorreu recentemente ao Oscar, que vai falar das marchas organizadas pelo Luther King, né, nos anos 60 nos Estados Unidos, né, pedindo que a população negra pudesse participar do processo eleitoral, escolhendo, tendo a possibilidade de também se candidatar a alguma coisa, né? No final desse filme que ele faz aquele discurso muito famoso, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Só que, curiosamente, a produtora do filme não conseguiu entrar num acordo com a família do Luther King, e aí não foi liberado o discurso na íntegra. I have a dream, né? Assim, foi uma coisa muito esquisita, né? E aí fizeram uma adaptação do discurso, mas é um filme que vai abarcar essa parte da história que é muito importante de ser estudada. O Sometimes in April, né, é um outro filme sobre Ruanda, só que é um filme que foi dirigido por um diretor do Haiti, o Hal Peck. É o mesmo que dirigiu o filme que está ao lado ali, Eu Não Sou o Seu Negro, né? No caso do Sometimes in April, né, aqui no Brasil você vai encontrar com o título traduzido Abril Sangrento, que não tem muita relação com o título original. No caso aí do Sometimes in April, ele é baseado no ponto de vista de um professor que participou do genocídio de Ruanda. Ele era soldado, né? Então vejam como se diferencia um pouco, né? Assim, existe a preocupação de você colocar um africano para falar sobre o processo histórico, né? E Eu Não Sou o Seu Negro, ele é um vídeo fundamentado, é um documentário, né? Que é baseado em um livro que o James Baldwin, né? Não conseguiu terminar, ele morreu antes de terminar o livro, mas é um documentário baseado no livro do Baldwin, né, que vai falar da morte do Malcolm X e do Luther King. Ali ao lado eu coloquei um filme que foi lançado recentemente, Infiltrado na Clã, né, é um filmaço, baseado também em fatos reais. Ele foi dirigido pelo Spike Lee, né, e ele vai falar da história de um policial negro que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, né? Então ele também assim, é um filme muito interessante, né? Eu acho até que foi muito injustiçado na cerimônia do Oscar, né? Ganhou poucas estatuetas, né? Pela riqueza. 12 anos de escravidão aí nessa tela, né? Assim, não poderia passar sem falar sobre esse filme. Ele é baseado também em fatos reais, né? É baseado na história do Solomon Northup, né? Que foi um afro-americano que foi escravizado de forma ilegal, levado ao sul dos Estados Unidos. Você deve se lembrar que lá nos Estados Unidos, no período da escravidão, você tinha duas áreas, né? A área do norte é a área vinculada ao trabalho livre assalariado, e a área do sul, nos Estados Unidos, era vinculada ao trabalho escravo, né? O Solomon foi levado à área ao sul dos Estados Unidos, né? E aí o filme ele é baseado na autobiografia do Solomon. Essa autobiografia hoje ela pode ser encontrada com muita facilidade na internet. Acima, o filme mais conhecido dessa lista, Pantera Negra, né? Pantera Negra aí foi muito festejado, muito celebrado, e é um filme que você pode fazer uma série de reflexões sobre a história da África, da diáspora, não somente pelo fato do filme fazer conexões diretas, né, com o grupo Pantera Negra que existia nos Estados Unidos lá nos anos 60, né? E aí o autor do personagem, né, assim, o Stan Lee e o Jack Kirby, eles também são atingidos com isso, né? Se havia um movimento nos Estados Unidos, né, chamado Pantera Negra, era um movimento que questionava a violência policial, né? O próprio pôster do filme, ele coloca lá o T'Challa, que é o personagem principal do filme, sentado em um trono. É mais ou menos a reprodução da foto de uma das lideranças desse movimento lá nos Estados Unidos, o Hugh Newton, que também está sentado no trono. Depois procurem, né? Procurem isso lá no Google. Tem lá, se você colocar no Google,
o Chala e o Rio Newton, né? Você tem essas referências internas, né? É um filme riquíssimo também pela estética adotada, né? Assim, o figurino, ele é objeto de uma pesquisa muito minuciosa, né? Que faz referência a várias etnias na África. Por exemplo, ali na foto que eu coloquei na ponta da direita, nós temos uma. Para quem assistiu o filme deve se recordar, né? Dessa personagem, né? Nós temos ali a foto de uma guerreira, né? De Wakanda, né? Do Pantera Negra. Essa guerreira ela veste basicamente as mesmas vestimentas das mulheres dos povos Masai, que vivem na Somália, na Etiópia, né? Então você tem uma série de referências dentro do filme que são explícitas, implícitas. É, Bom, deixa eu pular um pouquinho aqui, né? Então eu parto aqui para ao final, agora sim, ao final, né? E aí, após toda essa viagem, né, assim, sobre a África, na diáspora, a África, a diversidade africana, né, cultural, histórica, né, assim, eu entendo, como pesquisador que trabalha com essa temática há alguns anos, que todo esse exercício é importante para duas coisas. Primeiro, para nós compreendermos quem nós somos. O brasileiro precisa compreender quem ele é, né? E se ele não conhece essa parte da história, a sua compreensão é uma compreensão que está pela metade, uma compreensão míope, uma compreensão falha. A segunda razão, a meu ver, é que nós só conseguiremos superar os estereótipos, as visões preconceituosas, né, se nós conhecermos a história da África, né, por meio de pesquisas, algumas das quais eu mencionei aí na minha fala. Né? Nós só conseguiremos, inclusive, superar o racismo, preconceitos religiosos, culturais, né, conhecendo de fato, né, o que é essa África. Então seria isso, né? Foi isso que eu preparei para falar com vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite e estou aí à disposição para qualquer dúvida. Eu acabei esquecendo de colocar o meu e-mail, mas para quem quiser depois escrever alguma coisa, é só escrever ao professor Bruno Rodrigues, com S no final, @yahoo.com.br. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar com vocês e eu devolvo a palavra a você, Mauro. Valeu! Bruno, muito obrigado. Acho que a gente deu uma passeada bacana sobre a África, mas sobre os africanos e também principalmente sobre as representações dessa África, desses africanos, na nossa cultura contemporânea, né? Que é muito importante. Foi muito legal. Eu fiquei aqui tentando entender algumas questões, né? E outras situações fiquei justamente anotando e outras foi, pô, faltou esse, Bruno, vamos lá, vamos falar isso aqui. É aquela situação, né? Que a gente também tem gostos, né? Eu falei assim, pô, ele vai falar de tudo, vai falar de Pantera Negra, se deixou pro final o melhor, né? Justamente e até vi aqui vários comentários, assim, Pantera Negra é muito bom, tal, até que eu vi aqui realmente os comentários. Bom, gente, vamos se preparando para as perguntas, enquanto isso eu vou fazer algumas pessoas fizeram alguns comentários, né, Bruno? A Elaine Barros, se está aí ainda, ela falou, você falou vários escritores brasileiros, né, negros, e ela falou, ó, tem o Lima Barreto, realmente, o Lima Barreto, né, uma pessoa muito importante, inclusive com uma biografia sobre ele recém-publicada, né, pela Lilia Schwartz, acho que 2017, por aí, né, e uma das questões que a Lilia coloca na biografia é justamente essa crise do Lima Barreto em relação ao ser negro, né, eu acho que me parece bem interessante também como sempre a família dele tentando fugir um pouquinho desse estigma de ser negro no final do século XIX, né? Lima Barreto, ela na brinca, né, que curiosamente nasceu no 13 de maio, né? Que é muito legal. Legal, Olane, você lembrar isso pra gente, tá? A Cristiane Almeida, o Bruno fez uma pergunta se você saberia o nome do baobá em Moçambique. Você sabe o nome do baobá em Moçambique? Em Bombeiro.
O baobá Qual? lá em Moçambique, Angola, pode ser que tenha outros nomes, né? Mas na África portuguesa chamam de embondeiro. Eu vou escrever no Um chat. bandeiro. Tá, É obrigada. isso. Oi, Cristina. Ah, Cristiane, legal ver você por aqui. Estou aqui. e ela fez outra pergunta aqui, Cristina. Quer fazer para ele direto? Vou perguntar para complementar um pouquinho. Bruno, eu estou estudando, agora no doutorado, a crise climática e educação ambiental entre os migrantes de Moçambique. Então, eu estou precisando fazer um aprofundamento histórico dentro do território de Moçambique, mas a minha abordagem é decolonial. Então, eu queria saber se você tem alguma referência, alguma coisa que possa me auxiliar a estudar essa história de Moçambique por autores africanos ou por um viés mais decolonial. Ô, Cristiane, a princípio eu só lembrei aqui de um nome, de um historiador que inclusive ele defendeu uma tese de doutorado no Brasil. Ele era da Frelimo, né, e tudo, que é o Luiz Cabasso. Eu tenho uma tese em Ah, PDF que posso lhe enviar depois. Que aí na tese ele mencionou uma série de outros estudos, né, e o grande problema dos autores africanos é que grande parte não chegou na internet ainda, né? uhum, Eu tenho um trabalho com literatura, sabe, assim, e é muito difícil de encontrar obras assim digitalizadas, né? Uma grande parte dos livros, quando eles foram publicados com edições limitadas, né? 500 exemplares mas, assim, a princípio eu lembrei do Luiz Cabasso. Pode ser que eu tenha mais autores para te indicar. Depois eu peço que você me lembre que eu lhe envio, sim. tá. Eu tenho a tese dele. Inclusive, é muito importante esse viés de tirar essa questão dos estereótipos, né? Que dentro das entrevistas que eu estou fazendo, né, com os migrantes, a gente observa muito isso. Eles trazem muitos elementos que a gente desconhece na nossa perspectiva, né, de brasileiros, de pessoas que não têm um entendimento tão grande da África. Então, eu achei muito interessante, né, essa abordagem que você trouxe da África, e é o que eu estou tentando fazer com o território de Moçambique, tentando entender, né, as nuances, outras perspectivas do que o que a gente percebe, né, de autores mais num viés mais colonialistas, né? Então, é o que eu estou tentando fazer. Mas aí depois eu te mando um e-mail, aí se você lembrar de mais alguma coisa, tá? Tá, eu tenho bastante coisa aqui, mas eu acabou me dando um branco em relação aos autores, mas eu acho que eu consigo lhe ajudar sim. Né? E parabéns pela pesquisa, muito legal. Obrigada, eu agradeço a sua exposição aí, muito bacana ter a oportunidade de assistir essa palestra. Valeu, Bruno. Cristiane, posso falar? Oi, Eu, Silene. eu Oi, faço eu vi que você isso, eu comentou faço aqui. doutorado com um casal moçambicano. Ele faz o doutorado, ela faz mestrado. O doutorado na área da Bacana. educação, mas se eu não me engano, a formação dele, é, eu não lembro se é na área de história ou de geografia, lá em Moçambique. Se você quiser, de repente, eu posso passar o contato. Provavelmente ele vai poder te indicar boas leituras direto lá de Moçambique. Ah, legal. Sirlei, se você puder colocar o seu e-mail aqui no grupo, Sim, aí eu te mando o e-mail e a gente conversa. tudo bem, coloco. Obrigada. Bom, já tivemos até troca de experiências e também dicas para pesquisas. Legal, gente, né? Tá fluindo aqui, viu, Bruno? Agora tem mais umas questões aqui, Bruno. A Aninha, que não sei quem que é a Aninha 32, uma coisa assim, falou lá em cima outro filme, né? A 13ª Emenda também, que ela recomendou aqui junto com você, Bruno. Legal, né? Bom, uma boa dica, né? E aí, nós temos as perguntas aqui, né? Que eu vou começar a te passar. Primeiro, a Tainá, ela pergunta: Bruno, no começo você falou sobre a África ser associada à pobreza e à fome. Você acha que tem algum fator externo que contribuiu para essa associação? E aí, Bruno? Cara, é uma boa pergunta, dá para a gente divagar bastante aqui, né? Mas eu entendo que isso tem aí origem no colonialismo, né? Porque um dos fundamentos do colonialismo
é essa ideia de que o africano ele não tem capacidade para gerir o próprio território, que ele curiosamente que o africano ele promove a escravidão. Isso é muito curioso, né? Existe um historiador norte-americano africanista chamado Frederick Cooper, né? Que ele fez uma análise do colonialismo na Etiópia, né? Em áreas onde a Inglaterra atuou, né? E ele levanta esses fundamentos. Então eu acredito que essa política, essa insistência nesses aspectos mais trágicos do continente africano esteja diretamente relacionada ao colonialismo, né? Ao colonialismo que embora ele tenha sido varrido do continente africano de forma política, ele ainda permanece, né, de forma discursiva. E você tem uma série de autores que têm problematizado isso, né? A Cristiane que falou aí sobre a perspectiva decolonial, né? Você tem o Attili Bembe, que tem um texto do Attili Bembe que tem circulado bastante no Brasil, que é a crítica da razão negra, e o outro que é necropolítica, né? Tem um outro autor que pensa também sobre essa questão da internalização do colonialismo, do colonialismo como discurso, que é o Franz Fanon, né? O Franz Fanon ele nasceu na América Central, ele se mudou à França para estudar, né, no campo da psiquiatria, e na França ele escreve uma tese, né, que seria o trabalho para concluir o curso, que é intitulado Pele Negra, Máscaras Brancas, né? E foi uma tese que foi recusada na universidade onde ele estudava, né? E curiosamente hoje é um dos livros mais estudados, mais lidos no mundo, né? Foi recusado porque diziam que ele escrevia num tom muito pessoal, né? E o Franz Fanon, não só naquele livro, mas em um outro que ele lança depois, que são Os Condenados da Terra, que foi prefaciado pelo Sartre, né? Em todo momento ele vai questionar, ele faz essa problematização, né? Por que esse colonialismo ele é internalizado, né? O que é essa internalização, né? E aí entra dentro de todo um debate que não adianta você, por exemplo, emancipar politicamente se, né, o que é bonito continua sendo o que é só da Europa, né? Se você tem uma educação eurocêntrica, se quando o moleque que vive lá em Angola ou Moçambique, né, a independência acabou de acontecer, ele vai estudar na biblioteca e só tem livro de europeu, né? Então é por aí. Beleza, Bruno. Eu acho que está contemplado, ficou bacana. Eu acho que é muito desse nosso problema, né? Às vezes justamente a gente quer. Eu lembro que essa turma aqui, boa parte dos que estão aqui no terceiro ano comigo, ano passado a gente estudou no segundo ano, no médio técnico, né? África, né? E nós, quando eu fui trabalhar com eles, principalmente o Egito, né? Na verdade, trabalhamos Nilo. E quando eu falei para eles que existia um reino tão importante quanto o do Egito ao norte ao sul do Nilo, né, na parte alta, que era Núbia, né, o reino de Núbia, tão importante, tão poderoso e tão rico quanto o Egito, isso gerou um certo estranhamento, eu me recordo, né? Nós vimos alguns documentários, mas precisa ver como é que as coisas são internalizadas. Agora há pouco eu estava tentando lembrar o nome do reino, né, que eu trabalhei ano passado. O Egito a gente não esquece. A Núbia a gente esquece, né? É interessante essa questão. Mas temos mais perguntas, Bruno. Vamos lá. Depois eu faço meus desabafos e meus comentários aí para a gente poder bater um pouquinho o papo. A Fernanda faz uma pergunta muito pertinente, Bruno. Vamos lá. Me chamo Fernanda, sou formada em História pela UFMT e atualmente sou professora da Rede Estadual de Mato Grosso. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela palestra. Posso dizer que é um tema que abordo durante o ano letivo, durante as aulas de História, tendo como embasamento a Lei 10.619/03. Porém, sinto por parte de muitos professores, entre eles de História, resistência. Essa resistência não pode gerar uma folclorização ao ser trabalhada apenas no mês de novembro? E aí, Bruno? É uma pergunta muito boa. Parabéns pela pergunta, Fernanda. Prazer falar contigo. Eu penso que se as datas comemorativas elas são importantes, mas não podemos ficar restritos a elas, justamente para não cairmos nisso que você falou, da folclorização, né? No ano passado, inclusive, eu estive à frente de um evento que aconteceu na UFMT,
que foi o colóquio de história afro-americana. E em uma das falas, uma palestrante chegou a comentar sobre isso, olha, né? Por que a gente tem que falar sobre história afro-brasileira apenas no mês de novembro, né? Então, eu penso que seja um debate válido, né? E a gente pode ampliar esse debate, né? Por que a gente tem que falar de África só para falar de escravidão e de colonialismo no século XX, né? Por que não dá para falar, por exemplo, dos grandes impérios que existiram na África no período paralelo à escravidão, né? Ou então, quando você fala, por exemplo, de escravidão, por que ficar concentrado apenas na perspectiva do escravista, né? Assim, na perspectiva mais legal, né? Lei Áurea, lei do ventre livre. E por que não dar uma ênfase no homem e na mulher negra, né? Aqui no Mato Grosso nós temos aqui a Teresa de Benguela, né? Inclusive eu estou escrevendo um artigo agora sobre a Teresa de Benguela e eu fiquei assim até um pouco espantado sobre como existe pouca coisa acadêmica elaborada sobre Teresa de Benguela, né? Teresa de Benguela hoje é uma quilombola conhecida no Brasil inteiro, né? Inclusive, no último dia 25 de julho comemorou-se o Dia da Mulher Negra e de Teresa de Benguela, né? Mas se você vai atrás de trabalho acadêmico, você não encontra quase nada, né? Então, eu penso que essa folclorização bem colocada pela colega, ela começa em problemas bem anteriores. Não sei se eu viajei na maionese. Eu tô um pouco assim. Não, Eu tô aqui ainda me adaptando a essa linguagem, né, de você olhar para a tela do celular, do computador, uma coisa bem assim esquisita para mim ainda, né? Mas faz tá lá, parte, Mauro. Bruno. Manda ver. Eu acho que tá. A Fernanda falou que tá contemplada, agradeceu, tá? Antes de passar para mais uma. Não sei se alguém mais tem uma questão, mas eu tenho alguns comentários, algumas perguntas também, Bruno. Antes só do pessoal ver se vão querer fazer pergunta ou não. Agradecer. Aí tem um comentário do André, não sei se você vai lembrar do André Eltz, que é da nossa época lá, né? Fez graduação com a gente e fez mestrado também. Ele comentou aqui. Boa noite, parabéns pela fala, Bruno. Apenas um comentário. Hoje coloquei meu filho de 13 anos para ler todos os artigos sobre África da revista História da Biblioteca Nacional, né, a número 125, intitulada Poderosa África. Desde quarta passada, isso foi desde quarta passada, para ele se ambientar e assistir a live de hoje. Acompanhou bem sobre algumas imagens apresentadas, preparando-se a juventude. Eu acho que é um pouco isso também, né? É isso aí, André. Eu acho que parabéns, né, pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que começar a tentar trabalhar nessa perspectiva, né? O que é muito importante. Tem até uma das coisas que eu acho que o Bruno colocou muito bem, a gente tenta trabalhar na perspectiva da representação, né? E na representatividade. Quanto mais as pessoas entenderem que os negros têm a sua própria cultura, desde a sua ancestralidade tem um lugar, né? Não é só da senzala, não é só da escravidão, mas tem um passado. Isso vai fazer com que as pessoas entendam isso e vão entender também as dificuldades que existem hoje ainda em relação a essa população. E isso é uma questão que aí, já vou fazer minha pergunta aqui agora. Antes do comentário, né? Você falou muito sobre Rondônia ser Mato Grosso, né? Vamos lembrar que o Forte Príncipe da Beira, né? Que está aqui em Rondônia agora, né, foi construído com mão de obra escrava, né? Importante, inclusive, vamos relembrar que os maiores quilombos da região do Guaporé estão naquela região, né? Você tem naquela região de Forte Príncipe da Beira, nós temos duas comunidades, né? A comunidade Forte Príncipe da Beira e uma outra que esqueci o nome agora. Talvez o professor Gil, não sei se está aqui ainda, que trabalha comigo aqui no campus, possa relembrar que ele já foi lá, tá? Então é interessante lembrar também disso, tá? Agora a questão da pergunta, Bruno, assim, eu sei coisas, mas eu vou ser mais rápido, assim, para a pessoa estar com fome, né? Isso, o Gilson falou aqui, ó, Santa Fé. Tem 2 quilombos lá, Santa Fé e Forte Príncipe da Beira, né? Acho que o Bruno tá com fome, todo mundo tá com fome. Depois daquela forte feijoada lá, foi difícil, viu, Bruno? Vou adiantar aqui. Mas a minha pergunta é um pouco disso, né? Nós estamos vivendo dias difíceis.
onde há uma grande disputa de narrativa da história, né? Hoje, eu acho que está aqui presente ainda algumas do pessoal que faz parte do meu grupo de pesquisa aqui, dos projetos que eu estou desenvolvendo, analisando esse discurso elitista do Brasil Paralelo, né? E uma das questões que apresenta muito é justamente essa questão de tentar voltar a uma grande história. Isso é uma construção ideológica de uma elite, né? Uma elite bastante reacionária para não falar retrógrada, né? Mas também no campo da escravidão, fora, você já falou algumas coisas, esse questionamento a Zumbi, esse exaltamento à Princesa Isabel, né? Queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente, que me parece muito um lugar de fala marcadamente ideológico. Eles acusam, né, o movimento. Talvez o que esteja mais claro para a gente hoje é o atual presidente da Fundação Palmares, que descredita e quer derrubar a própria estátua de Palmares, né? Zumbi do Palmares. Isso me espanta muito, né? Até porque você sabe também, no meu mestrado eu trabalhei com escravidão, mas dentro do discurso dessa elite política que vivia no Brasil à época, né? E durante 40 anos de discurso que eu analisei, chamadas Falas do Trono, você não tem nenhuma vez falado a palavra abolição de escravidão ou escravidão. Então, essa elite, né, que hoje as pessoas desse grupo querem recuperar e dar à Princesa Isabel todo o mérito pelo fim da escravidão, né? Então, você tem que contextualizar, como historiadores, que já falamos sobre isso um pouco antes, né? Contextualizar, né? Peraí, até que ponto que essa abolição ela foi dada, até que ponto ela foi arrancada, né? Um pouco da tese do Sidney Chalub ali também, né? Do José Reis também, né? Até quando você for pegar a quantidade, você falou de quase 6 milhões de escravos, chegaram em 3 séculos e pouco no Brasil, né? De escravidão. Segundo dados da época, nós não tínhamos nem 700 mil escravos à época da Lei Áurea, quando foi aprovada, né? Então, se possível, né, você fazer um pouco desse comentário, e a outra, já para você já chutar de uma vez só para o gol aí, para demorar muito, você começou a comentar, se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre a escravidão dos africanos e a escravidão na África, né? Como você tem esse paralelo que, às vezes, esse mesmo grupo, essa mesma perspectiva revisionista histórica tenta colocar dentro do mesmo patamar, né, da mesma condição. Óbvio, nós sabemos que não foi assim, mas e aí? O que você pode falar um pouco sobre isso para a gente? E, por fim, um comentário final, né? Quando você falou das pirâmides do Gizé lá, e você entrou, não tinha mais nada lá, né? Essa obra de arte está toda hoje em museus, até no Brasil, algumas, né? Mas não do Gizé, né? Mas da África, que está no Brasil, está nos principais museus europeus, e boa parte da elite e do discurso dominante hoje critica que queiram derrubar as estátuas dos grandes, aqueles saqueadores, né? No mínimo aí uma ironia que nós vivemos, né? Mas é isso, Bruno, vai lá, manda ver. Ô, Mauro, eu vou tentar aqui ser o mais sintético possível aqui, né? Tentar sintetizar aqui, né? Nesse sentido. Manda ver. Essa questão do zumbi é uma questão muito curiosa, né? Primeiro porque você tem pouco documento que fala sobre o zumbi. E depois que a história da África ela chegou com muita força no Brasil, né? Não se sabe nem se zumbi foi uma pessoa só, ou se era um título. Porque lá no continente africano, zumbi é um título, né? Assim, um título que pode ser ocupado por várias pessoas, né? Assim, é como se fosse um chefe, um líder, né? Então não se sabe se zumbi foi uma pessoa só, ou se ele foi, por exemplo, 3, 4, não dá para saber, né? Então esse debate sobre a memória de zumbi, ele já é um debate frágil, a começar pelas fontes que são invocadas, né? O historiador tem essa coisa de, bom, de onde você está tirando isso, né? De onde saiu? Se não tem embasamento, é divagação, né? E
ao meu modo de ver, eu vejo que grande parte dessa raiva contra o Zumbi dos Palmares, que nem se sabe se foi uma pessoa só, né? Ou se foi um título, né? Me parece ser produto de um ressentimento, sabe? É algo assim, um inconsciente coletivo, algo que atravessa as décadas, os séculos, talvez um ressentimento de quem ainda não tenha superado o final da escravidão, né? E fica incomodado, né, assim, com a exaltação de um líder quilombola, né, no lugar de você exaltar uma princesa eurodescendente, né? Então me parece que tenha relação aí com esse ressentimento, né? Um ressentimento que aí atravessa os séculos, né? E você bem lembrou, né, Mauro, essa questão da Princesa Isabel, né? A Princesa Isabel, quando ela assina a Lei Áurea, essa escravidão já não tinha mais sustentação, né, no Brasil. Não tinha mais sustentação. O Brasil era o único país das Américas que ainda estava segurando a escravidão. E você tem todo um debate sobre isso que ocorre lá no Senado Federal. Tem muito documento que está na internet aí dos deputados, né, debatendo. É impressionante como assim, alguns termos são assim, até contemporâneos, né? Assim, haviam, por exemplo, deputados que diziam que, olha, se você terminar a escravidão, a economia vai quebrar, né? Porque quem vai trabalhar lá no... Assim, é algo até um pouco similar ao que a gente consegue até coletar algumas expressões que são similares aos nossos tempos, né? Então quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a escravidão já não tinha sustentação. A elite ruralista brasileira, ela levou a escravidão até as últimas consequências, né? Então, a respeito de todo esse tema, eu penso isso daí, Mauro, né? Eu acredito que grande parte das opiniões que são proferidas sobre Zumbi dos Palmares, que são opiniões que carecem de base, né? Base documental, a meu ver, são opiniões que são fruto de ressentimento, algum ressentimento que há dentro da sociedade brasileira. E sobre o final da escravidão, a Lei Áurea, é óbvio que a gente não precisa dar uma ênfase à Princesa Isabel, porque a Princesa Isabel assina a lei em um momento que em nenhum lugar do mundo a escravidão já se sustentava mais, né? Existia um movimento abolicionista que estava pedindo o final da escravidão desde os anos 50, né? No Brasil. Nos Estados Unidos, isso é desde o século XVIII, né? Era bem mais anterior, né? Você tinha um jornal abolicionista e tudo, né? E sobre essa questão da escravidão na África, ela gera muita confusão, né? Porque a pessoa, se você perguntar, existiu escravidão na África? É claro que existiu escravidão na África, né? Como existiu escravidão em qualquer sociedade humana, em qualquer continente, né? Se você vai lá na China antiga, você encontra formas de relações de trabalho similares à escravidão. Entre os astecas você encontra algumas coisas. Então, a escravidão é uma marca da humanidade, né? Ela não é exclusividade do continente africano. Ela existiu na África como existiu em outros continentes, né? Esse é o primeiro ponto a se falar. Segunda coisa, lá na África, a escravidão, igual ocorreu aqui nas Américas, né, que o cativo era ao mesmo tempo a mão e o pé de todo o sistema. Se não tivesse a mão de obra escravizada, a economia não ia girar, né, não ia ter exploração da cana-de-açúcar, exploração de metais preciosos, né. Na África, a mão de obra escrava, na maior parte dos lugares, não foi um fator primordial da economia, né. Em alguns lugares era um fator secundário, terciário, né? E para vocês terem uma ideia, né? Lá na África Central, tem um historiador que trabalha isso daí, o Joseph Miller, né? Na África Central, você tem, por exemplo, africano que se apresenta a escravidão, né? Havia uma crise de fome muito forte no local onde ele morava, né? Ou poderia estar ocorrendo um conflito militar que colocava todo mundo em risco, e ele procurava, né, alguém mais estruturado e se oferecia como cativo, né? Em outros lugares da África, principalmente lá na parte mais ao norte da África, né, você tem, por exemplo, o cativo que é incorporado à linhagem do Amo. Ele é incorporado, né? Conforme o tempo passa, ele vai ser incorporado, e o filho dele que nasce, ele faz parte da família do Amo, né? Ele não pode ser reescravizado, vendido. Então você tem
Você tem um cenário muito complexo na África, né? Porque, isso porque não dá para você falar do africano de forma homogênea, né? Quando o africano ele faz guerra com outro africano, ele não está fazendo guerra contra o seu irmão na cabeça dele, ele está fazendo guerra contra um adversário político, né? Um adversário da região, né? Então isso é algo comum da história da humanidade, não é uma exclusividade da África, né? Então é isso, Mauro, né? Não sei se eu respondi você, mas Não, o acho que que me eu penso a respondeu e respeito esclareceu do assunto. bastante. Eu acho que esclareceu bastante porque é isso, né? Não dá para você colocar no mesmo pé de igualdade dois tipos de escravidão completamente distintos, né? Acho que é isso que é a grande questão. Agradeço mesmo. E só a título de curiosidade, né? Um dos projetos que a gente está trabalhando, acho, não sei se a Yasmin está aqui presente ainda, que é a bolsista do projeto, hoje acho que foi hoje, ela me falando comigo pelo WhatsApp, me mandando ela está analisando um perfil do Facebook sobre Dom Pedro II, e ela fala assim, nossa, como esse povo insiste em colocar que eles não eram racistas, sendo que eles eram racistas, né? Bom, eu não colocaria exatamente nessa perspectiva de racismo, porque o racismo, né, você sabe bem, é um conceito mais contemporâneo, né? Mas sim, né? Você percebe como que esses perfis, né, de nostalgia imperial, vamos usar o termo aqui do Ricardo Salles, tenta o tempo todo tirar o peso da escravidão de um império escravocrata. Né? É engraçado isso, e talvez isso ainda pese muito na nossa capacidade de olhar para a história do Brasil, né? Essa insistência, né? Até o próprio texto do Carlos Salles é muito isso, né? Como que você tem movimento monárquico no Brasil, cara, né? É uma coisa assim que você fica, meu Deus, né? Uma coisa louca, né? Mas enfim, cara, eu agradeço muito, Bruno, foi muito bom, acho que foi uma das lives mais longas nossas aqui, a gente conseguiu bater um papo legal mesmo. Gostaria muito de agradecer a você pela sua disponibilidade, tá? Por estar aqui com a gente. Espero que nas próximas vezes seja presencial, né? Que você possa vir aqui, talvez fazer uma visita para a gente, né? Trocar uma ideia aqui em Cacoal, aqui no campus nosso campus, né? Que a gente faz meses que a gente nem pisa lá. E estamos à disposição também para o que for preciso. Quem sabe projetos futuros a gente possa fazer conjuntamente. Talvez não mais sobre escravidão, né, Bruno? Que eu acho que você está cansado e eu já tenho saído um pouco dessa seara. Então, muito obrigado mesmo. Não sei se você quer falar alguma coisa. Mauro, eu que agradeço o convite, estou à disposição para novos convites. E te prepara que eu vou te fazer um convite muito em breve também. Tá bom, então. Eu agradeço, Bruno, e agradeço todo mundo aqui, né? Os meus alunos estão aqui em peso, não só alunos, mas vários alunos seus, né, Bruno, aí de Cuiabá. Tem o André, que foi amigo nosso da UFMT, a Andriele, que se formou, amiga e professora do Estado, a Cirlei, que é a nossa colega aqui, o Gilson, não sei se está aqui ainda, muito obrigado pela presença, nosso professor aqui do campus. Não vou falar todo mundo que eu vou acabar me esquecendo, tem muita gente e vai passando, né? Mas agradeço todo mundo mesmo. Para lembrá-lo, semana que vem temos mais uma live, nossa quarta live, que é com o professor Marco Aurélio Nunes de Barros, né? Que vai falar sobre a crise da democracia e a conjuntura brasileira. A única live com a pessoa de casa, né? Todas as lives são pessoas externas, agora a gente vai ter o Marco Aurélio, nosso professor aqui do campus de Sociologia. Bruno, obrigado, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela presença. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu.